Olá, povo de Deus, graça e paz. Quem fala é o vosso conservo, pastor Fábio Pereira. Esse é o seu canal Bíblia Aberta. Bem amados, o vídeo de hoje nós vamos atender o pedido do Paulo Diógenes. Ele pede uma breve exposição a respeito das duas naturezas de Cristo. E é a respeito desse tema que nós estaremos tratando. Mas antes disso, eu quero lhe fazer um pedido. Você não pode esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, certo? Também, se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora, não perca tempo, ative o sino para receber as notificações das demais postagens que estaremos fazendo aqui no canal. Outro pedido, compartilhe esse canal com seus contatos, com seus amigos, para que outras vidas também sejam abençoadas. Bem amados, sem mais conversa, vamos à exposição do assunto As Duas Naturezas de Cristo. Bem, meus queridos, vamos à exposição do tema já anunciado, a união hipotática, as duas naturezas de Cristo. Quero começar com essa pergunta. O que é isso? Você sabe do que se trata o assunto em pauta? Bem, vamos a uma definição. A união hipotática é um termo usado para descrever como Deus Filho, Jesus Cristo, tomou para si a natureza humana, ao mesmo tempo permanecendo Deus. Resumindo, a união hipotática trata simplesmente das duas naturezas de Cristo, o Deus homem e o ser divino, ok? É sobre esse tema que nós estaremos fazendo essa exposição a partir de agora. Vamos a algumas considerações que são fundamentais para a compreensão do assunto. Primeiro, Jesus sempre foi Deus, tá aí as referências, mas na encarnação se fez carne, ele passou a ser um ser humano, isso é bem claro, o verbo se fez carne, então Jesus como Deus se tornou homem, que isso fique bem claro. Ele sempre foi Deus, ok? A adição da natureza humana à natureza divina resulta em Jesus, o Deus homem. Essa é a união hipotática. Jesus Cristo, uma pessoa com duas naturezas distintas. São exatamente a natureza divina e a natureza humana. E essa é uma das grandes dificuldades das pessoas entenderem estas duas naturezas distintas em uma só pessoa. Terceiro, as duas naturezas de Jesus, humana e divina, são inseparáveis. Jesus vai ser para sempre Deus homem. A humanidade de Jesus e a sua divindade não se misturam, mas se unem sem perderem as suas identidades separadas. Isso aqui é muito importante e fundamental para a compreensão, ok? As duas naturezas são inseparáveis e, sendo distintas, elas também não se misturam, ok? Não se misturam. Cada natureza continua mantendo a sua identidade separadamente. Quarto, Jesus às vezes vivia com as limitações da humanidade, tá aqui as referências, João 4 e 6, também 19 e 28, e como homem no seu ministério terreno, não fez uso dos seus atributos divinos, como por exemplo, onisciência e onipresença. Jesus, durante seu ministério terreno, não fez uso destes atributos. Ele não estava em vários lugares ao mesmo tempo, ele estava apenas em um local e alguém, se precisasse, teria que ir ao encontro dele. E ele também, como homem, ele não sabia de todas as coisas, o que ele sabia era por revelação divina, através do Espírito Santo, ok? Então que isso fique bem claro. É por isso que Jesus disse naquele momento que quanto ao dia e a hora ninguém sabia, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Ele não mentiu, ele não omitiu, ele respondeu como homem. E Paulo nos explica isso, que ele se esvaziou, abriu mão da sua glória, e como homem, Jesus tinha suas limitações aqui na terra, e não fez uso desses atributos divinos.
Quinto, nos dois casos, as ações de Jesus foram de sua única pessoa. Jesus tinha duas naturezas, mas uma só pessoa, ou seja, uma só personalidade. Estas são as considerações que eu queria destacar para que haja uma compreensão mais apropriada do assunto. Então vamos à natureza humana de Jesus. Em João 1,14 está escrito: o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós. O termo tornou-se enfatiza Cristo assumindo a humanidade. Isso é muito claro também na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso de número 14. Ao se fazer homem, Jesus tornou-se tríplice, constituído de corpo, alma e espírito. Para quem defende o pensamento tricótomo, eu, por acaso, creio assim, e biblicamente nós podemos perceber que Jesus ele tinha corpo, alma e espírito. Vamos conhecer cada um. O corpo de Jesus, está aqui as referências, há inúmeras referências bíblicas que deixam claro quanto ao corpo de Jesus Cristo, isso é fato. E como homem, como prova desse corpo, ele nasceu de uma mulher, ele cresceu em estatura e em sabedoria, ele sentiu sono, fome, sede, cansaço, ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Ele teve mãe humana, ele teve irmãos e irmãs, ele morreu, embora ressuscitasse. Ele deu provas materiais de ter corpo humano. Então, todas essas afirmações, com as devidas referências, não deixam dúvida quanto ao corpo de Jesus, que compõe a sua natureza humana. Quanto à alma, durante a sua vida na Terra, Jesus tinha uma alma que é o centro das emoções humanas, ligada ao corpo. Por isso ele sentiu pavor e angústia, indignação, compaixão, agonia e perturbou-se. Todos esses sentimentos estão alojados na alma, e aqui é prova que Jesus, como ser humano, tinha uma alma, e na alma ele sentiu estes sentimentos e emoções. Quanto ao Espírito de Cristo, a expressão Espírito de Cristo encontrada na Bíblia trata-se do Espírito Santo, no caso em Romanos capítulo 8, verso 9. Nesse texto de Lucas 24, 36, o meu Espírito se refere à terceira parte da constituição do ser humano. Aqui se trata do Espírito de Cristo. Uma nota importante, é no Espírito de Cristo que encontramos a essência da sua natureza divina, pois não foi criado e nem gerado, ele é eterno. Ok? Sabemos que quando o ser humano ele é gerado, gera seu corpo, alma e espírito. No caso de Cristo, o seu espírito já existia. Ele apenas esvaziou-se da sua glória e veio à terra para dar vida ao corpo que foi gerado no ventre de Maria. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 5, se não me falha a memória, Deus preparou um corpo. E esse corpo precisava de vida, e o Espírito de Cristo, que já existia, é eterno, veio e deu vida a esse corpo. Por isso, é no Espírito de Cristo que encontramos a essência dessa natureza divina, pois não foi criado nem gerado, é eterno. João capítulo 1, verso 1 ao 3 deixa claro, Miqueias 5:2, também Isaías 9:6 deixa claro que ele é o Pai da eternidade. Ok? Então nós temos aqui um resumo do corpo, alma e espírito de Cristo. Vamos à natureza divina de Jesus. Paulo declara em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus pleno e absoluto em toda a sua plenitude, e não há um Deus de segunda categoria, como afirmam algumas denominações. O texto de Tito 2:13 apresenta de maneira direta e inconfundível que Jesus é o grande Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, o texto sagrado afirma a divindade de Jesus. Na primeira carta de João 5:20, a Bíblia afirma de maneira direta que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, meu querido, não há dúvida quanto à natureza divina de Jesus, e não há dúvida quanto à natureza humana de Jesus. Jesus não é 50% homem e 50% Deus. Esse é um conceito equivocado, é uma heresia. Jesus é homem plenamente e Jesus é Deus plenamente. Apesar de Jesus, no seu ministério terreno, não fazer uso de todos os seus atributos, a essência divina
ela permaneceu, ela existe, é fato, e Jesus continuou sendo Deus. Em nenhum momento deixou de ser Deus. Sabemos que não fez uso dos atributos, mas isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Então nós temos aqui um resumo da natureza humana e divina de Jesus. Ainda sobre a natureza divina, o termo grego que aparece na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 6, que é usado por Paulo, que é traduzido como sendo forma de Deus, indica a essência imutável. Portanto, jamais deixou de ser Deus. Há inúmeras referências bíblicas em defesa da divindade de Cristo. Ok? Vejamos a seguir atributos da natureza divina de Jesus Cristo. Vejamos. Eternidade, onipotente, onipresente, onisciente, são alguns dos atributos que confirmam a natureza divina de Jesus. Jesus, como ser divino, é eterno, onipotente, onisciente, onipresente, sabendo que ele não fez uso de algum dos seus atributos no ministério terreno, mas após ele morrer e ressuscitar, ele deixou bem claro: todo o poder me dado nos céus e na terra. E após o ressurreto, Jesus disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então não há dúvida quanto à natureza divina e os atributos divinos da pessoa de Cristo. Então, meus queridos, nós temos aqui um resumo da união hipotática de Cristo, que trata das duas naturezas. Eu espero ter correspondido com os irmãos, em especial o Apolo Diógenes, que pediu uma breve exposição a respeito desse assunto. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo.